amigos da Filosofia X. Dia 29 de setembro, manifestação da verdade em Balneário Camboriú. Alô Thales, Cibele, Marla, Fernanda e em várias denominações. Vamos fazer um tour denominacional. E também Escola de Jesus no Centro-Leste de Santa Catarina. Dia 30 de setembro, manifestação da verdade em Criciúma e Içara. Na Catedral Principal de Içara e várias denominações em Criciúma e Escola de Jesus no sul de Santa Catarina. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 12 de outubro, reunião da Escola de Jesus com Áquel no Salão de Eventos do Hotel. Dia 13 de outubro, manifestação com caminhão de som, carreata, caminhada até a Torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade, do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito, faça parte desta história. Não entendemos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Uma criança sorri ao ver um filhote de elefante cair. Ela não tem que comer, mas mesmo assim nunca pensou em desistir. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Agradecemos a audiência do programa Lux Mealex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X. Filosofia X Organs Ente Sofia. Todos os vídeos da Filosofia X você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, Tudo bem? compartilhe. Boa noite a vocês. Eu estou aqui em Santa Catarina. Cheguei agora há pouco e com muita tristeza dizer a vocês que, devido à viagem longa, nós tivemos também um encontro em Gramado e Canela sexta, sábado e domingo. E depois hoje já esta viagem. Não teremos excepcionalmente a Bíblia Original Codex, que seria a análise, o escrutínio de 1 Coríntios capítulo 15. Só faltam 2 capítulos para que nós possamos encerrar
o nosso trabalho de 1 Coríntios, que é o 6º livro que nós estamos escrutinando. Eu estou em Santa Catarina para visitar muitos irmãos, fraters e sors, para ajustar muitas coisas aqui no trabalho do Centro-Leste, do Norte e do Sul. Eu vim aqui para arrumar as coisas em Santa Catarina, Norte, Centro-Leste e Sul. Sendo assim, dia 29 estarei em Balneário Camboriú, depois das visitas todas que farei essa semana e também outras atividades que vocês saberão. E depois das manifestações de sábado, domingo também estarei em Içara e Criciúma. Eu quero mostrar algumas coisas importantes, já que hoje não temos o tema da Bíblia original. Eu não vou me prolongar, para não tomar o tempo de vocês, para que vocês possam colar os graus que vocês não colaram, ver todos os capítulos que vocês não viram. Ontem eu recebi algumas pessoas do X em casa e fiquei muito preocupado porque eles não estão colando os graus em sequência, porque muitas pessoas não estão assistindo a Bíblia Original Codex, porque muitos irmãos, até que se dizem do X, 2, 3, 4 anos, não estão colando os graus a partir do 146, aí fica bem difícil. Então eu vim aqui só para responder 2, 3 perguntas hoje, mostrar algumas coisas importantes que aconteceram, estão acontecendo, para a ciência de vocês, falar sobre esse tema que está no título e convidar vocês para amanhã. Amanhã, enfim, estarei aqui com vocês para terminar 1 Coríntios capítulo 15, depois da manhã 1 Coríntios 16, encerrar 1 Coríntios, começar 2 Coríntios, depois vem Gálatas e tantas outras cartas, nós temos que terminar isso. Para que, enfim, eu possa ter tempo de viajar, para que, enfim, eu possa ter tempo para o Café X, para que, enfim, eu possa ter tempo só para responder vocês e atender vocês e ajudar vocês. Aí não vamos ter mais temas novos, vamos focar naquilo tudo que já foi feito. Quando eu terminar a Bíblia, lá em Apocalipse 22, lá pelo mês de fevereiro do ano que vem, nós vamos estar aproximadamente no grau 400. Atualmente nós estamos em 260 quase. Então, fechando o grau 400, acabou. Toda pessoa que chegar no X, ela tem 2 tarefas. Ler o livro Sabedoria Suprema X. Se ela for muito rudimentar, muito sistematizada, ela vai ter que fazer o Dessistematizando, Desteologizando com o livro Dessistematizando, Desteologizando. Quem quiser ter toda a visão X, tem que colar do grau 1 ao 145. E quem quiser responder pessoas quando essas atacam, quando essas questionam, quando essas confundem, mal interpretam, aí você vai ter que ter a Bíblia Original Codex impressa ou a partir do grau 146. Sendo assim, com Bíblia, os livros, os graus, quântica, dualidade, tudo isso, está encerrado o nosso trabalho. Dali para frente é só responder as pessoas, tá bom? Eu recebi com muita alegria, vocês devem estar acompanhando pelo Instagram.com/filosofiax e também Facebook novo, para receber notificações, que é o facebook.com/filosofiax, e também tem o facebook.com/exorganics, que é a nossa página. Eu estou aqui hoje sem câmera, as câmeras estão dentro do carro, equipamento tudo dentro do carro. Eu não tive tempo de instalar nada, eu cheguei de viagem faz muito pouco tempo. Então eu vou mostrar para vocês aqui, na tela mesmo, de uma forma bem simples, sem as câmeras profissionais, sem o estúdio profissional. Olha só que linda essa faixa que fizeram para as manifestações em Brasília, convidando para o dia 13. Você que não se inscreveu para esse lindo encontro, se inscreva. Também quero mostrar para vocês o convite que eu pedi à Escola de Jesus de Brasília para que eles fizessem, e o Suelton fez, o Luiz e a Edjane foram entregar hoje nos gabinetes dos deputados. Olha que lindo esse convite medieval, que lindo que ele ficou, vocês estão vendo? Olha que lindo, fiquei muito surpreso. Depois eu vou postar isso daqui para vocês verem melhor. Olha só, as letras medievais. Aqui
esse convite que foi feito está sendo entregue. Já foi entregue hoje. O Luiz e a Edjane entregaram aos deputados de Brasília, os principais, e algumas instituições religiosas. Essa semana eles vão terminar de entregar para outras instituições religiosas, e daí na última semana vão entregar para os jornalistas e redes de TV na próxima semana, onde todos estarão formalmente informados sobre essa manifestação que nós faremos, extraordinária, inédita, histórica, precursora. Nunca antes foi feito algo desse tipo. É muito bom. Eu há muito tempo que eu digo, vamos fazer história, vamos escrever o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 30. Vamos dar sequência à história. E esse é o momento de você praticar isso. Não adianta você conhecer alguma verdade e ficar aí na sua casa, cristão internado, cristão fechado em quatro paredes, não é cristão. Queridos, olha também que lindo trabalho. Eu vou mostrar aos pouquinhos as coisas que estão fazendo. Esse daqui é de uma senhora que faz cartões, faz os DVDs com os graus. Ela pega os graus da Bíblia e grava e envia para as pessoas. Eu publiquei agora há pouco no Instagram, mas vou mostrar para vocês ao vivo. Olha só que interessante. Olha como tem gente esforçada. Ela pegou e colocou em DVD o grau 146 até o 168 e ela entrega, é claro, junto com o cartãozinho da Filosofia X. Olha só que lindo trabalho. Eu quero parabenizar muitíssimo a senhora que está fazendo esse trabalho. Um abraço a ela. Se a Edjane estiver aí, puder me informar o nome dela, porque eu teria que ouvir o áudio aqui para saber o nome dela. Também... tá aqui o nome dela. É Joana de São Paulo. Ela disse que aprendeu a amar a Edjane pelos esforços. 33 anos teve o privilégio de encontrar o soberano Deus. Está com 77 anos de idade. Mesmo com alguns problemas de saúde, ela está fazendo esses DVDs. 77 anos de idade, mesmo com problema de saúde, ela está fazendo esses DVDs. O nome dela é Joana de São Paulo. Que lindo isso. Ela escreveu mais coisas aqui, mas devido ao tempo, parabenizar a Joana, um exemplo para vocês. 77 anos de idade, fazendo esse trabalho lindo, colocando para os DVDs e para as pessoas que de repente não têm acesso à internet. Também a Vânia, de Minas Gerais, que é uma deficiente visual, mas cheia de visão espiritual, que também está acompanhando tudo lá e entende absolutamente, tem a visão X afinadíssima. Parabenizar você, Vânia. Essas fotos todas, com mais qualidade, nós vamos publicar em nossos canais de fotos, nossas redes sociais de fotos. Deixa eu falar mais aqui com algumas pessoas. Eu quero mandar um abraço também para a Roseli e o Samuel, que são da Bahia. Compraram os livros, todos a preço de custo, sempre informando, nada de ganhos, com a Terezinha, e a Terezinha me mandou aqui o áudio dela, e eu quero cumprimentá-la, ela e o Samuel, da Bahia, que vão começar a se reunir e trabalhar lá, se não me engano, a Feira de Santana. Também quero cumprimentar o João Marcos de Souza, que esteve no sistema religioso, foi batizado na Congregação Cristã do Brasil em 1988, aos 16 anos, em Maringá, e ficou lá até 1993.
ele foi excluído da igreja, congregação cristã, por um relacionamento por conta de um relacionamento íntimo, como a congregação cristã costuma fazer, excomungar muitos dos seus fiéis. E aí ele acabou se entristecendo, se afastou, chegou até ao ponto da depressão, de ficar depressivo e pensar em se matar. Eu estou resumindo aqui porque o texto é bem longo. Depois ele foi para a Assembleia de Deus em Atibaia. Chegou a ser presbítero e pastor, dirigiu várias igrejas. Ele tentou mostrar aos pastores presidentes que eles estavam errados, mas foi em vão. Em 2014, chegaram a oferecer para ele 15 sinagogas, 15 filiais das Assembleias de Deus como pastor distrital, com um salário de R$15 mil, mas ele rejeitou, pela visão que já tinha do Evangelho da Graça de Graça. Depois, no final de 2017, a empresa dele quebrou, a esposa acabou abandonando ele, sua mãe faleceu, passou muitos problemas e agora ele está residindo em Osasco, São Paulo, e quer se reunir. Está no bairro da Padroeira, nos conheceu há pouco tempo, tem toda essa história de vida. O nome dele é João Marcos de Souza, de Osasco. Muito bem, vocês de São Paulo entrem em contato com a Débora, com a Idelma, com o Ricardo Rosini, a Simone, com o Fábio Viana, tantos outros. Se aproximem, trabalhem em São Paulo. Muito bem-vindo, João Marcos de Souza. Vamos trabalhar agora para a verdade que já está no teu coração há tanto tempo. Agradecer também a Débora por informar sobre a Elis de Londrina, nossa querida Sor. Em breve eu estarei fazendo a comissão da Bíblia Original Codex. E vou convidar a Elis, não só a Elis, como muitas mulheres, para fazerem parte desse lindo trabalho que será a comissão da Bíblia Original Codex. Para encerrar, a Tati de Santa Maria, que esteve conosco esse final de semana, me mandou aqui. Eu não gosto de responder assim porque seria furar fila, e eu primo pela justiça e não pelo privilégio, mas a Tati me mandou aqui. Aliás, eu quero chamar a Sol e o Toda também, o Marcos, para essa comissão. Nós vamos fazer uma comissão de revisão e colocação da Bíblia urgente. Eu vou fazer isso imediatamente, assim que eu voltar de Brasília, que é uma correria muito grande. A Tati mandou aqui para mim um aluno que diz o seguinte: Tati, estava aqui pensando, nós somos imagem e semelhança dos deuses, o Akel falou, ou seja, temos algo no DNA que modificou nossa real qualidade do ser externo. Então, assim que chegarmos aos céus, depois da eliminação do anticristo, teremos um outro DNA, isto é, nossa qualidade de ser externo vai mudar? Eu já falei isso em muitos graus, mas para ser objetivo, nós não temos a semelhança dos deuses da forma que você colocou. E também não é bem o certo dizer, quem é ex não usa desta forma, chegamos nos céus, embora não esteja errado. Céu é a poesia, é a metáfora para além do delta, tempo, espaço e matéria. Delta, essa prisão onde estamos, inseridos, que nós chamamos de mundo, que nós chamamos de crivo. Portanto, quando a Bíblia dá a entender, fala sobre céu, cita céu, ela está falando de sair da matéria e ir para a atemporalidade. Aliás, nós estivemos... Quem de vocês assistiu o nosso vídeo? Eu coloquei como Pentecostes de Amor. Se você não assistiu, assista a transmissão do Restaurante em Gramado, que eu falei sobre a manifestação. Eu conversei com o professor da PUC de Porto Alegre, talvez a filha dele esteja assistindo. Eu não estou abatido, eu estou cansado.
E foi uma alegria conversar com essas pessoas, muita gente boa, na manifestação em Gramado. E nessas manifestações, entre elas, esse professor da PUC disse assim: eu concordo com o que você está dizendo, mas como é que fica o Malafaia? Ele estava preocupado com o Malafaia. Eu já respondi o aluno aqui da Tati, mas só prestem atenção no que eu vou dizer. Aí eu comecei a apontar um caminho, porque eu achei tão interessante um católico, professor da PUC de Porto Alegre, defendendo o Malafaia, justamente por esse período que a gente está agora de Bolsonaro. Veja que católicos estão admirando Magno Malta e Malafaia justamente por causa dessa onda. E por que eu estou dizendo isso? Porque em Gramado nós tivemos uma manifestação extraordinária, mas eu voltei um pouco triste com alguns irmãos, vendo que muitos não estão colando os graus, muitos não estão tendo a visão X como deveriam ter. E eu até quero saber aqui, fazer uma pesquisa com vocês, quem de vocês tem colado os graus todos, principalmente da Bíblia, e quem de vocês está acompanhando o X como devem acompanhar esse vídeo, por exemplo, que nós fizemos organicamente, um Pentecostes de amor. Quem? Fala para mim. Porque esse aluno que mandou para a Tati do DNA, se ele estivesse acompanhando, ele não teria esta dúvida. Vocês precisam se esforçar. Ok, eu estou vendo muita gente dizendo que sim, que sim, que sim, que é bom. Por óbvio, vocês que estão assistindo devem realmente estar acompanhando. Mas quantos que não estão, né? Quantos que não estão? O Andrei Monteiro está no 172. Muito bom. Quem já colou todos os graus da Bíblia? Assim, não é colar de deixar assistindo, é colar de entender. Colar é uma formação. A palavra colar é formação. Você se formou naquele grau. Então, falando aqui sobre a eliminação do anticristo e o DNA. Eu vou mostrar aqui a pergunta da pessoa, olha aqui. Você está vendo aí? Pois é. Imagem e semelhança dos deuses. Se ele estivesse acompanhando, ele teria visto que quando eu falei sobre os deuses, esses deuses, na verdade, são os próprios espíritos de Deus, dualmente falando. Vocês lembram da teoria da relatividade? Em breve eu vou falar um pouco mais sobre isso. Pois é, relatividade é dualidade. É assim que toda matéria e matéria são compostas agora, nesse cosmos. Mas em breve, meu caro, a teoria da relatividade de Einstein, do judeu Einstein, ou a teoria da dualidade do Haeckel, que é mais do que teoria, realmente é fato, é constatação, ela vai começar a acabar. Aliás, ela começou a sofrer uma transição a partir da cruz. Pedro, em sua epístola, vai dizer que a matéria está começando a sofrer uma transição. Paulo disse na carta aos Romanos que a matéria grita, geme. Lembra dos gemidos inexprimíveis? A matéria geme na expectação, na expectativa, na esperança de que acabe a dualidade. Por quê? Porque o Jardim do Éden, ele era ele tinha paz, ele não tinha relatividade, não tinha confusão mental. Havia paz no espírito do homem. Quando Deus criou a dualidade, do começo Gênesis 1, trevas, depois a árvore do bem e do mal, as sefirotes, as emanações, depois, a partir da primeira serpente, a segunda serpente, depois Caim e Abel, depois em seguida Gênesis 6, os espíritos, depois Gênesis 8, os espíritos, depois Gênesis 10, as nações, depois Gênesis 11, as línguas, os idiomas, através dos espíritos. Você vai acompanhando, tem que estudar todos os graus para saber. Essa dualidade é que fez com que o homem passasse a ser uma morada, e essa morada é a nossa conscientia, uma morada ou de bem ou de mal. Então, espíritos malignos, desde Gênesis 6,
passaram a poder habitar dentro do homem quando o homem rejeita o bem, rejeita o Criador. Então o homem ou ele é morada do Espírito de Deus ou ele é morada dos espíritos malignos. Ele é casa de um ou casa de outro, ele serve a um ou ele serve a outro. E nós não temos como nos livrar dessa dualidade. E quem não for salvo, que é outra metáfora para vida eterna. Aliás, amanhã vocês vão ver aqui no original, 1 Coríntios 15, que vai falar sobre vida eterna, sobre ressurreição. Um texto muito mal utilizado para falar de arrebatamento. É um horror. 1 Coríntios está falando em ressurreição, está falando em reino. Porque, na verdade, reino é o quê? Vocês saberão. Vocês saberão tudo quando chegarem no Apocalipse. Mas reino é o quê? Reino é essa possibilidade de estar voltando, é o retorno, a restauração da originalidade daquilo que Deus sempre quis para o homem. Mas o homem só estará lá quando merecer e vencer. Então, por isso que aprove que nós passássemos por 6.000 anos de crivo. Só estarão lá aqueles que venceram, como ele venceu 40 dias em um deserto. A grande metáfora, embora isso aconteceu literalmente, mas é uma metáfora para nós do que é vencer o ego 3 vezes, o ter, ser e poder. Eu tenho que ficar repetindo essas coisas porque muita gente nova me assiste todo dia, vocês me entendem? Então, eu não quero me prolongar na resposta, mas eu estou aproveitando para que vocês saibam que tanto Pedro como Paulo, como a Bíblia toda, deixa bem claro que a matéria geme por esse momento. Vencer essa confusão dentro de nós, que Paulo falou em Romanos 6. Essa guerra, essa relatividade dentro de nós, ela vai continuar até que nós entremos no reino. A diferença é que quando acabar o anticristo, como você disse, aluno, não é bem o anticristo, mas sim tudo que é contra o bem, que será no início do reino, quando o Senhor vier estabelecer justiça, nós vamos nos livrar dessa turbulência mental, dessa tribulação terrível que existe dentro de nós. E eu disse ontem na reunião em Gramado que quanto mais evoluímos, 1 Coríntios 8, mais egoístas ficamos, mais diabo tem dentro de nós. Porque o conhecimento e a evolução produzem ego. Então você tem que você exige de você mais esforço para que você possa chegar lá. É por isso que judeus se perdem, por isso que islâmicos se perdem, por isso que cristãos se perdem, porque abrem uma Bíblia, se enchem de ego, de conhecimento, sendo esse conhecimento verdadeiro ou não, e esse conhecimento leva eles à ruína. Muito bem, agora eu quero responder algumas perguntas de vocês, e no final eu quero falar sobre esse tema porque é o que vai ficar na edição do vídeo, já que tantas pessoas estão angustiadas com a situação do Brasil. Então eu espero vocês fazendo perguntas nesse exato momento. Eu estou com um celular, hoje eu não estou com estúdio, eu não estou em Gramado, eu estou em Palhoça, eu estou com um celular simples aqui, um iPhone, então eu não tenho como ler se vocês não escreverem e não derem uma pausa. Se muitas pessoas escreverem, sai da tela e eu não vejo mais. Então escrevam para mim, mas só aqueles nesse momento que realmente têm dúvidas. Só por um momento, deixem de participar, escrevam aqueles que têm dúvidas para que as perguntas não saiam da tela. Aqui, Esdras, a dualidade é a ordem mundial? A dualidade é mais do que a ordem mundial. A dualidade é a vida toda, a consciência toda, no corpo, na alma, no espírito. E a ordem mundial é só a consequência do que o homem é, não é? O ego produziu os senhores do mundo e a ordem mundial. Tem Escola de Jesus em Fortaleza. Todos os vídeos, descrição aqui, ó, tem contatos. Fala com a Ediane, fala com a Débora, fala com a Terezinha. Eles vão passar os contatos para vocês. Aliás, eu até acredito que as sources que são aí do
do Ceará devem estar presentes aí no chat agora. Está muito perto que a grande tribulação passe 2040? Não, a grande tribulação deve ser antes. Tudo indica, é 99% agora, muito antes de 2033. Elizabeth Rosário, e a pergunta é muito grande e as pessoas vão escrevendo e eu não tenho como ler. Eu gostaria tanto, mas aqui pelo celular é bem complicado. Cumprimentando aí o Jailson, José Bornioto, Alan Cássio. Eu não vou ir até o norte, querido Alan, mas se você puder, desça até Balneário Camboriú. Se tiver qualquer dificuldade para descer, me fale. Mas vocês do norte desçam até Balneário Camboriú, que é bem próximo de vocês. Eu já viajei 500 quilômetros e ainda vou viajar mais 100 daqui para poder ir na direção de vocês. É um prazer visitar o norte em breve, quando eu terminar a Bíblia. Já falei que a partir do ano que vem só vou viajar e vou focar no café em Gramado também. Moisés faz uma pergunta, a pergunta passou rápido, vocês não estão tendo misericórdia com seus companheiros? Na minha tela aqui só aparecem 3 perguntas. Vocês precisam fazer perguntas, só escrever nesse momento só quem tem perguntas. E perguntas curtas, não façam textos grandes. Só por hoje, até eu voltar para o meu estúdio. O suicida tem outra chance? Eu já falei isso em alguns vídeos, depende muito da motivação que levou ao suicídio. E depois do suicídio tem rehologramação. Então o suicídio depende determinantemente da motivação pela qual, o que levou ele a fazer isso. Se foi um descontrole emocional absurdo, de uma série de crises que gerou um caos mental, o Senhor leva em consideração todas as coisas. Agora, se é um suicídio por motivações egoístas, pessoas fracas que querem um atalho, pessoas murmuradoras, pessoas blasfemadoras, pessoas ingratas, aí é outra história. Cadê as perguntas? Por favor, escrevam só vocês que têm perguntas. Você que está assistindo pela primeira vez, devido aos anúncios, você que é de Goiás, de Brasília, escreva aqui no chat, participe, faça login, nós queremos conhecer você. Todos os dias nós estamos tendo, não sei se vocês estão vendo, mais de 1.500 a 1.800 pessoas novas chegando no canal X por dia. Sabe quantas pessoas nos conhecem? Eu vou dar um dado para vocês aqui. São 1.500 a 1.800 por dia, o que significa dizer que é em torno de 2 pessoas por minuto. De 1 a 2 pessoas por minuto, depende do dia, depende se é feriado, se é final de semana, mas é de 1 a 2 pessoas, deixa eu ver se eu fiz a conta certa, é 1.440, é uma pessoa a cada minuto, um pouco mais de uma pessoa, 1, alguma coisa, 1,2, 1,4 por minuto. Ou seja, cada minuto de um relógio tem alguém nos conhecendo no mundo. Lindo, não é? Perguntas? Não entendi. Se eu for para o inferno, dá para sair de lá ou ficarei sendo torturado sem nunca ter fim? Não, é rehologramação. Assista nossos vídeos sobre rehologramação. O inferno não é nada do que dizem. Ele é pior do que dizem. Foguinho é pouca coisa perto do que é o inferno. Mas o inferno, pelo menos, por pior que seja, mais pior ainda, mais terrível ainda, mais grave do que dizem, do que ensinam daquele inferno imaginário da Idade Média da Igreja Católica. Mas o bom, a notícia boa é que muitos lá terão o seu momento de metanoia. Se você não faz metanoia no livre-arbítrio, você faz metanoia
na reprogramação, no recrivo, na rehologramação. Tem que assistir sobre rehologramação, vocês vão se impressionar. Vocês que nunca ouviram falar nisso aí, vá assistir, que é com base nos originais, nos textos originais, o que é Seol, Sheol, Inferno, Hades, Tártaro. Nós temos vídeos aqui, se alguém puder colar aí para as pessoas conhecerem o que é rehologramação. Moacir, salvação de crianças, idade. Pelo que eu entendi da tua pergunta, me corrija se eu estiver errado, porque a tua pergunta faltou alguma coisa aí, alguma preposição. As crianças não existe idade. A relatividade propõe da inocência para a consciência de idades aproximadas entre 8 a 12 anos. Hoje, eu acredito, pelo que eu conheço, não fiz pesquisa para saber, eu teria que pegar 1000 crianças, fazer uma análise, sentar com elas, conversar para poder ter um dado aproximado. Mas imagino eu e vocês que são inteligentes, sábios, que uma criança hoje com 10 anos já tem a consciência aberta. Então, penso que de 8 a 12 anos. Não, Sônia, você que vai para Brasília, e você que vai para as reuniões em Santa Catarina, e você que vai se reunir com a Idelma em Sorocaba. Um dia eu viajarei todos os lugares possíveis, mas eu só sou um. Não esperem por mim. Vocês precisam fazer mais do que isso. A Joaci, ou o Joaci, me corrija ali, porque eu estou vendo a foto de um casal bem pequenininho perguntando sobre a Marina isenta. A Marina não é isenta, a Marina é de centro. Centro é um problema. O centro, ele é sempre tido como... Eu sou uma das pessoas que sou muito mal compreendido, então por isso que eu entendo as coisas assim. Por exemplo, muita gente me chama de prolixo. Acontece que a pessoa que é equilibrada, ela costuma ser do centro, de nenhum extremo. Não é o centrão, o vendido que se vende, é o centro no sentido de ser equilibrado, na vela maior do meio do candelabro. E você acaba sendo prolixo porque, diferente das pessoas extremistas, quando você fala alguma coisa, a consciência tua que é evoluída pesa para o outro lado e você está sempre contrapesando. Então eu digo para vocês aqui ao vivo, queridos, uma criança, ela passa a abrir a sua consciência a partir dos 12 anos. Aí imediatamente aqui me diz assim, sim, mas tem casos assim, alguém não vai entender, alguém vai interpretar errado, aí eu sou obrigado a recolocar. Aí parece que eu sou prolixo, parece que eu nunca termino, não sou objetivo. Seja mais objetivo, que hoje nós vivemos uma sociedade terrível, imediatista. E o Brasil, sofrendo pelo caos que os senhores do mundo criaram, propositalmente, está urgindo, pedindo urgências e urgências. O Brasil quer imediatamente soluções superficiais paliativas, não importam se são paliativas. As pessoas não querem discurso de Marina Silva dizendo, olha, vamos mexer, vamos trabalhar com que nem o Cristóvão Buarque, não sei se vocês lembram do Cristóvão Buarque, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos estudar, vamos debater os assuntos, vamos fazer várias comissões de frente, um plebiscito, vamos ouvir os dois lados. Para resolver o problema da segurança, o povo tem que ter educação, nós temos que trabalhar com a educação do país. Vocês entendem? Ninguém tem essa visão aqui. A Marina, se ela fosse candidata na França, ela seria eleita imediatamente em primeiro turno. Aqui no Brasil, ela não vai ser eleita. No Brasil não vai. O Brasil quer alguém, o imediato, alguém que venha e resolva o problema do caos social que chegou. Ninguém mais tem tempo para esperar outra coisa. Infelizmente, então, eu, por exemplo, se eu fosse candidato, nunca serei, mas se eu fosse candidato, eu seria atacado igual ela é atacada. Não estou defendendo ela, nada disso, só estou dizendo que sou muito justo nas coisas. Eu seria atacado igual. As pessoas diriam, você não é objetivo, mas é porque é outra visão de mundo.
infelizmente. Vamos mais. Mais uma pergunta ou duas e eu tenho que falar sobre o tema. Tá cheio de gente boa aí no chat, né? 13, 17, 13, 17. Não excluam essas pessoas que participam com 13, 17, não excluam porque o título atraiu elas, então elas entendem que deva ser uma live sobre isso e deixem que elas se manifestem nesse aspecto. Só excluam se elas realmente forem deselegantes. Pois é, PT, né? Eu já vou falar sobre o PT. Deixe o pessoal participar de política. Vocês sempre trabalham muito bem, moderam muito bem. Eu sou muito grato por isso. Todos aqui são. Mas quando o título for assim, deixa eles, porque eles vêm com essa mentalidade. Eu estava falando com o Marcelo e com algumas pessoas próximas na Pousada X, que ainda não é Pousada X, mas nós fomos ver um imóvel, com aquela ideia do pessoal ir morar em Gramado, morar perto do Café X. E aí, conversando ali fora, não sei se o Marcelo está aí, eu disse, queridos, nós somos obrigados, eu estou sendo obrigado a falar sobre temas atuais, porque infelizmente as pessoas estão majoritariamente envolvidas nisso. Assuntos evoluídos são aqueles de sedimentação, ou seja, a gente joga a rede, vem muita gente com seus viés ideológicos, filosóficos, e vamos sedimentando. E a cada 100, a cada 10, com sorte, uma pessoa vai entender. Agora, se nos limitarmos a falarmos só dos nossos assuntos evoluídos, a quem atingiremos? Então, estrategicamente, nós falamos como Paulo, 1 Coríntios 9, aos anarquistas com anarquia, aos legalistas com legalismo, aos judeus com judaísmo, aos pagãos com paganismo. Nós somos obrigados a falar a linguagem deles para que eles venham. E vocês estão vendo como tem dado certo. É uma coisa que eu fui resistente durante muito tempo de fazer, eu não queria falar sobre essas coisas, mas está aí, ó, o Evanir 17, 17, 17. Quem mais aí? Quem é 17 e 13 aí? Quem está aí pela primeira vez? Quem é Bolsonaro aí? E aí nós somos obrigados a trazê-los. Nesse momento eles não vão nos entender, mas vão simpatizar, mas vão querer conhecer. E com o tempo, quando as coisas acontecerem, quando o Bolsonaro chegar lá, supondo que o Bolsonaro chegue lá, eles vão entender, eles vão assistir aqueles vídeos que eu fiz sobre isso, eles vão entender o que nós estamos querendo dizer. Não é? Pois é, eu estou bem cansado. Agradeço nossa querida Sor Maria. Lúcio Fábio, todos estão sujeitos a Jesus? Aí não apareceu o resto, passa muito rápido as perguntas. Sim, todos nós estamos sujeitos, mas eu não vi a parte B da pergunta para poder responder de forma adequada. Bem-vindo, José Mário. A Cláudia está analisando o voto. Ramão é de Pelotas, Rio Grande do Sul, muito bem-vindo. Mais um desmonte, passou rápido, não deu para ver. Os espíritas serão salvos? Queridos, o Criador não vê rótulos. O que vai salvar uma pessoa não é um código de normas, um código religioso. O que vai salvar uma pessoa é bem mal. Bem mal, bem mal. Quando eu falo de dualidade, vocês precisam entender o tamanho desse assunto. Esse assunto domina toda a vida. Conheço Olavo de Carvalho, nossa querida Cremilda Barros Maciel. Conheço Olavo de Carvalho, mas ele é católico, conservador,
sionista é o tema que eu vou falar agora. Vamos lá, vamos para o tema, para eu poder encerrar, que eu estou muito cansado. Me entendam hoje, amanhã eu volto com calma, com a câmera ligada, eu estou em viagem. Eu só vim aqui hoje para não deixar vocês sozinhos. Vocês que estão sempre conosco, e eu amo estar com vocês. Escutem um pouquinho sobre o tema. Eu coloquei aí, vocês estão vendo, alguns vídeos muito importantes que você que está chegando aqui pela primeira vez precisa assistir. Se é a sua primeira vez, bem-vinda, bem-vindo. Eu não sou dono da verdade. Eu não sou soberbo, arrogante. Eu sou convicto. Eu estudo há muito tempo. Eu estou há 6 anos e meio, quase 7 anos ao vivo respondendo às pessoas. Então me conheça sem preconceito. Eu convido você a assistir o vídeo exclusivo Bolsonaro ou Haddad? O Brasil será dividido. Eu expliquei a origem. Quem assistiu esse vídeo? Se manifesta aí no chat. Eu expliquei a origem de toda a problemática da tesoura direita e esquerda, do giroflex, do hexágono, do hexagrama, do xadrez, da ampulheta. Ali está a explicação desde o início. Tanto é que os pró-Bolsonaro, que são extremistas, não aqueles respeitosos, elegantes, educados, não, aqueles extremistas, até eles, no final do vídeo, vocês lembram? Até eles falaram realmente, Akel, realmente. Eu até vou votar em Bolsonaro ainda, mas eu já entendi que nada vai mudar. Nada efetivamente vai mudar, porque quem está por trás dessa divisão, como o Ulisses Guimarães está escrevendo ali, são os árabes e os judeus. É uma guerra que acontece em todos os países, criada pelos senhores do mundo. Você tem que assistir o vídeo OEA garante Bolsonaro presidente nas urnas eletrônicas. 216 mil pessoas viram esse vídeo. Toda hora está crescendo esse número. 400 mil pessoas viram o vídeo Israel diz que Bolsonaro é o candidato sionista deles. O Messias já está em Jerusalém e converterá os cristãos. 42 mil pessoas viram. O homem que feriu Bolsonaro foi pastor. Vocês sabiam que o homem que feriu o Bolsonaro foi pastor, o Adélio, desigrejado, conspiracionista, lia a Bíblia o dia todo, matéria do Fantástico da Globo, entrevistando os parentes deles. Eu digo isso porque muita gente do pró-Bolsonaro veio dizer que eu estou inventando, da onde eu tirei isso, que o rapaz que feriu o Bolsonaro tinha uma Bíblia, que isso é uma mentira. É matéria do Fantástico. Está lá. Documentário da vida dele, a mala dele, a mudança dele era um pouco de roupa e uma Bíblia, com muitas anotações, inclusive ele nos assistia. Se você não assistiu, infelizmente, né? Se você não assistiu o vídeo Bolsonaro abra o olho com Malafaia, também assista. Se você não assistiu Católicos Evangélicos Unidos por Bolsonaro, assista. Se você não assistiu Amado Bolsonaro, se afaste da bancada evangélica, assista. São vídeos que eu falei tudo. Porque esse que eu estou fazendo hoje é um vídeo mais curto, então as pessoas vão chegar e vão dizer assim, não entendi, não está bem explicado, não está objetivo. Aí se eu faço vídeos longos, é muito prolixo, o povo é terrível. Eu venho aqui dizer para vocês ficarem de olho numa similaridade entre Benjamin Netanyahu, Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro. Não só esses 3, muitos outros, Theresa May, muitos outros. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês do chat agora. Já vou descansar, Elimar, muito agradecido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Respondam para mim, qual é a semelhança entre Benjamin Netanyahu, Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro? Quem sabe aí? Quem é sábio? Quem é sábio para responder ao vivo ou gravado a similaridade entre esses 3? Israel, direita, sionismo, muito bom.
Alunos excelentes. Quem mais? Vamos lá, mais. Eu não falei Macron. Macron e Putin é falsa direita. É uma hora esquerda, hora direita. Aqueles ali são suprapartidários, são bem mais avançados porque eles não fazem parte desse momento agora. Eles vêm depois. Como eu já ensinei, Putin é um trabalho depois. A Bíblia fala da Rússia para depois. A Rússia é para o final. A Rússia e China só vão entrar em cena no final. Quem mais aqui? Sionistas, defendem Israel. Muito bem, são contra a briga dos árabes, Palestina, agenda. Muito bem, muito bem. Conservadorismo, defender o antimessias, vão ser enganados pelo antimessias. Muito bem. Escutem o que eu vou dizer. Olha isso. A verdade é que Benjamin Netanyahu, Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro, os três são ladeados por homens de Deus, por líderes religiosos, por rabinos. O Bolsonaro foi batizado, casou, faz debates, antes do debates, depois com apoio pastoral. Os pastores, se você não viu, tem imagens no YouTube. Os pastores oram por ele antes do debate, depois do debate. O Magno Malta, que estava até outro dia do lado da Dilma e do Lula, agora do lado dele, o Malafaia. A bancada toda evangélica maçônica inglesa, não a maçonaria francesa. Enfim, os grandes padres católicos, padre Paulo Ricardo, conservadores, ortodoxos, grandes pastores, estão todos do lado de Jair Messias Bolsonaro. Se você entrar agora nos sites originais, sites fonte de sites de Israel, você vai ver que Benjamin Netanyahu toda semana se reúne com rabinos para estudar a Bíblia, para aprender a Bíblia. Ainda ontem ele estava reunido para aprender a Bíblia com um rabino que ele gostou muito, porque ele disse que esse rabino conhece muito da Bíblia, e convidou ele para ensinar ele na sua casa, para ensiná-lo na sua casa. Donald Trump, toda semana, e o seu vice, que é evangélico, se reúnem com pastores na Casa Branca para aprenderem a Bíblia. A Constituição brasileira é uma cópia da Constituição americana. E a Constituição americana da inglesa, e a inglesa da cópia askenacionista dos alemães, e também de Roma, e por sua vez a Constituição de todos os países pró-direita do mundo vieram da mesma base, da mesma raiz, que é a Constituição hebraica, a Constituição de Anás e Caifás, daqueles que mataram Jesus, a Bíblia, que nós chamamos de primeira Bíblia, que Paulo chamava de lei. Eu estou dizendo para vocês que as leis que regem a sociedade americana, que regem Israel, que regem boa parte da Europa, que regem o Brasil, vieram da Bíblia. Então, o que eles têm em comum? A Bíblia. Aí, o crente, o cristão que está me assistindo agora, o evangélico, sem entender, o católico conservador, como aquele professor da PUC que eu conversei na manifestação, sem entender, eles vão dizer que maravilha! Glória a Deus, Israel, que quem abençoa Israel é abençoado. Errado. Israel é o filho mimado do Criador, que se transformou na primeira grande prostituta. Se você não sabia, eu falei com um casal adventista que eles disseram, apontando para a igreja católica, aqui a prostituta. Eu falei, não, a prostituta é Israel, é o povo que traiu o Senhor.
Israel é a mãe das prostituições da terra, representada pela cidade de Jerusalém. 3. Sexta, sábado e domingo. Lua, estrela e sol. Islamismo, judaísmo e cristianismo. As 3 filhas da Babilônia. As religiões que possuem uma Bíblia. Quer que eu te prove? Eu vou te provar para te ajudar. Todas possuem raiz abraâmicas. Ó, eu estou encerrando, porque está difícil hoje sem estúdio, uma barulheira lá fora, eu estou tentando me concentrar com vocês, cansado. Tudo está difícil aqui hoje. Eu amo fazer o programa em silêncio no estúdio, é bem difícil. Mas me entendam, se coloquem no meu lugar, eu estou encerrando. O islâmico, ele vai chegar, árabe ou não, porque tem muçulmano árabe e tem muçulmano que não é árabe. Nem todos os árabes são muçulmanos, não sei se vocês sabem. Árabes fazem parte de uma liga árabe. Os turcos, por exemplo, não são árabes, só para vocês entenderem. Então, os muçulmanos, os islâmicos vão dizer assim: Abraão abençoou Ismael e não Isaque. A bênção está sobre nós. Glória a Deus. Glória a Allah. A bênção está sobre nós. Olha só, olha o ego, olha o diabo. Prestem atenção, estou encerrando. Israel vai dizer a mesma coisa. Ao contrário. Não, Abraão abençoou Isaque, não Ismael. E a bênção está sobre nós. E Deus vai dar para nós todos os pagãos e os árabes como escravos. Vem aí o nosso Messias que vai colocar os cidadãos como nossos escravos. Aí vem o protestante, o católico, o evangélico, o pentecostal, o neopentecostal e carismático, que são os cristãos, o cristianismo, vão pegar a Bíblia católica e evangélica em suas muitas traduções e vão dizer: não. A promessa, na verdade, está através de Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. O Messias já veio e nós somos filhos de Abraão, porque os judeus são abençoados, eles vão enxergar a verdade no final, mas primeiro nós enxergamos. Vocês viram que o mesmo instrumento de ego está no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. A Bíblia é o instrumento do ego do mundo. E se eu revelar para vocês que todas as guerras que tem no mundo, todas as discórdias, todo o materialismo, capitalismo, você que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, capitalismo de Calvino, você que está aí sofrendo desigualdade social, pensando que vai votar em alguém e as coisas vão mudar, você está sofrendo, na verdade, por causa de uma guerra que surgiu através da Bíblia. Mas não é que a Bíblia seja um problema. É que a Bíblia é a armadilha de Deus. Se você nunca estudou os originais, nos conheça. Você vai ver o que significa a expressão pedra de tropeço. Que todos os profetas falaram e que Paulo vai ensinar o que é pedra de tropeço. A Bíblia é uma pedra de tropeço para Israel, para árabe e para cristão. Todos esses ismos, sufixo ismos, islamismo, cristianismo, judaísmo, caíram nessa armadilha. Na Bíblia toeira, estão presos pelo ego porque não entenderam as promessas feitas a Abraão. Até hoje eles não entenderam as promessas feitas para Abraão. Então, muito cuidado com o que está acontecendo no mundo. Volto a dizer, muitos dizem, você é esquerdopata, petralha, você é Haddad. Eu sou aquele que fiz o vídeo Lula vai morrer no dia 13. Não. É claro que eu prefiro Bolsonaro a Haddad, vou ser bem sincero. Porque Haddad representa o paganismo liberal, libertino,
o marxismo e tantas outras, a outro extremo. Os dois extremos são terríveis. Mas Bolsonaro é uma pessoa de bem, de família, que eu sim. O problema nunca foi Bolsonaro. O problema nunca foi Cabo Daciolo. O problema nunca foi Álvaro Dias. O problema é a tesoura do mundo. O problema é a Bíblia, é a constituição religiosa do mundo. Os homens caíram numa armadilha. E você que está me assistindo, você não pode cair nessa armadilha. Você é Truman. Você tem que ser Truman. Você nunca assistiu? Assista. Filme de Jim Carrey, 1999, Show de Truman. Vocês sabiam que o Jim Carrey, quando fez esse filme, abriu a sua mente e começou a fazer críticas ao sistema? Ao viver esse filme, esse personagem, ele abriu a sua mente, o seu delta-olho, e começou a fazer críticas ao sistema. E ao fazer críticas ao sistema, isolaram ele. Era para ele ser o melhor comediante do mundo. Assim como destruíram o Charlie Sheen por motivos óbvios e justos, naquela briga dele com o Chuck Norris, mas também destruíram, colocaram numa geladeira artística o Jim Carrey, que se converteu para a Igreja Batista, mas ele também não é batista. Não sei se você já viu nos vídeos dele, mas ele fala contra o sistema. Recentemente ele fez uma campanha contra o judeu que é dono do Facebook, dono do WhatsApp, dizendo que existem planos conspiratórios no mundo contra as pessoas que possuem redes sociais, o famoso The Circle, que eu tanto falo aqui. Então, veja que quando ele fez o filme Show de Truman, a mente dele abriu e nunca mais chamaram ele para fazer filme nenhum importante, relevante. Destruíram a carreira dele. E vocês lembram? Quem aqui já não assistiu aquela comédia, o Debi Lloyd? Quem já assistiu o Debi Lloyd? 1, 2. É ou não é um excelente comediante? Um artista incrível. E o que fizeram com ele? Destruíram com ele. Recentemente chamaram ele para fazer papel num filme da Netflix sobre canibais, onde ele faz um senhor que cata lixo, que se você não lê, sabe, o elenco, você não sabe que ele fez o filme. Descaracterizaram ele completamente. Ele fez muito bem o seu papel, como sempre faz, mas você simplesmente não sabe que ele participou do filme se você não lê o elenco. Acabaram com ele. Veja que quem fala contra o sistema é isolado, é excluído. Ele, quando fez o papel, o personagem de Truman, os seus olhos se abriram. E é isso que tem que acontecer com você, o que aconteceu com Jim Carrey. Seja Truman, abra os seus olhos, se coloque no lugar do Truman, assista o filme Truman e abra seus olhos. Não caia no show da tesoura. Não seja enganado por nada nesse mundo. Não se iluda com nada nesse mundo. Só o reino de cima é que vai resolver. Jesus será o presidente mundial. Jesus será o rei desse mundo. A monarquia vai voltar e vai ser perfeita. Todos serão julgados. Eu convido vocês a assistirem o Apocalipse, que eu vou começar, eu acho, em janeiro ou fevereiro. Vocês vão ver o que é reino. Reino é justiça. O Criador, Jesus em carne, vai reinar lá de Jerusalém e vai chamar um por um, durante 1000 anos. Tudo será debatido, tudo será esclarecido. Durante 1000 anos vocês vão ter todas as suas dúvidas tiradas, todos serão julgados durante 1000 anos. As pessoas não sabem o que é milênio. Será lindo, lindo, extremamente lindo. Vocês, sabe por que um presidente nunca vai dar certo? Escreva aí, Haddad nunca vai dar certo. Bolsonaro nunca vai dar certo. Trump nunca vai dar certo. Sabe por que nunca? Porque Deus criou a dualidade e a relatividade. Nunca nada vai dar certo. Porque Ele fez assim. Ele vai dar certo. O governo dele vai dar certo. Só o governo dele vai ser perfeito. Só o governo dele vai funcionar. Só o governo dele vai ter saúde, educação e segurança. Só o governo dele vai resolver tudo. Ele fez assim. Ele criou assim. Ele não quer que nenhum dê certo.
Ele colocou dessa forma, nenhum governo vai dar certo, para que os homens olhem para ele, para que os homens busquem ele. Porque se os governos da terra de baixo materiais dessem certo, ninguém ia querer ele, que é o Criador. Ele fez tudo dar errado em 6.000 anos para que o sétimo milênio, septo milênio, o último milênio, seja o reino, seja aquilo que chamam de céu. Nós vamos para o céu. Que céu? O reinado da dinastia do Criador. Olhando assim, você consegue olhar assim comigo? Todos os reinos caíram. Todo líder político, todo líder religioso caiu, sucumbiu, cairá, ruirá, sucumbirá. Todos cairão. Ele determinou isso. Entenderam? Nada vai dar certo. Ele fez assim, porque se ele tivesse permitido dar certo, não teria por que ter reino. Se ele vai estabelecer justiça, é porque vivemos em injustiça. Portanto, aprendam a sofrer a desigualdade social, a relatividade, a confusão, a dualidade. Aprendam a sofrer a injustiça. Entenderam isso? Muito bem. Eu volto amanhã. Aí sim, não estarei no estúdio ainda, mas já com câmera, com mais qualidade, para transmitir 1 Coríntios 15, que vai falar um pouco de reino, vai falar sobre ressurreição. Não é arrebatamento, é ressurreição, é vida eterna, é imortalidade, ser Deus. Nós seremos imortais e atemporais. Me perdoem se houve algum barulho externo, se eu me perdi um pouco, porque eu estou com muito sono, muito cansado. Eu só não quis deixar vocês sozinhos hoje. Muito boa noite e até amanhã.